Opa, e aí, beleza? Eu sou Alexandre Matias, esse é o primeiro Bom Saber, programa de entrevistas que eu estou começando aqui no YouTube. Vou espalhar também pelas outras redes sociais, mas o foco é ficar aqui no YouTube especificamente. Bom Saber era o mesmo nome da coluna que eu tinha quando eu era diretor de redação da Galileu. O foco original da coluna era justamente tentar descobrir coisas novas e coisas legais para as pessoas verem que, apesar de todas as merdas que acontecem no mundo, tem um monte de coisa legal acontecendo também. E o foco desse programa não é exatamente esse, mas eu vou buscar pessoas, chamar gente para conversar aqui comigo, para se aprofundar em alguns temas específicos. E escolhi esse primeiro convidado como um jogo de volta, como eu estou brincando, né? Acabei de participar de um programa de entrevista que ele faz no YouTube também. E agora é a minha vez de chamá-lo para conversar aqui e a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo aí nesse tempo de pandemia e quarentena, mas também vamos tentar expandir um pouco a conversa para além disso, voltando um pouco no tempo para entender como é que a gente chegou aqui, inclusive como espécie, como geração e como país também, mas também jogar um pouco mais para frente e tentar entender como a gente pode se desprogramar de uma série de coisas que vêm atordoando a gente. Esse programa originalmente é passado para quem está contribuindo com o meu financiamento aberto, então voluntário. Se alguém quiser colaborar, por favor, entre em contato no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com. Ainda estou buscando a melhor plataforma para automatizar isso, mas por enquanto estou nesse modo antigo, quase analógico. Bom, é isso, vou chamar aqui meu convidado, o primeiro convidado estreando o programa, meu amigo Bruno Torturra. Vamos ver se ele consegue entrar. Está valendo, ele está esperando lá. Cadê? Não entrou? Aê, rolou. Já estava começando de novo. E aí? Tá sem som. Liga o Join Audio. Tem a opção aí no Zoom. As questões técnicas, né? Primeiro programa tem 10. Não está E aí, conseguindo entrar? Matias? Aí, Agora agora eu tô foi. ouvindo. Beleza, Ouvi massa. bem. E Acho que foi aí, um problema meu tranquilo? aqui. Tranquilo, né? Na medida que dá, na Depois medida dessa, que isso ainda que isso existe, né? depois dessa história da Regina Duarte aí, né? Putz, só vi ali os highlights. Tá louco, cara. Você sabe que eu não tenho muito estômago para isso, não, mas essa, por algum motivo, eu consegui ver ao vivo uma boa parte. Eu já não Ah, consigo ver o Bolsonaro, não vejo o Paulo Guedes, não consigo. ah. Mas ela eu fiquei vendo meio como um espetáculo, assim, cara. Achei que teve uma coisa ali forte mesmo. Mas será que é uma coisa que, inclusive, faz as pessoas perceberem isso? De tipo, Essa é uma. ó, é uma caricatura de uma desconstrução ao vivo, né? Tá mais É, sendo quem ela é. exatamente. É isso que me interessou, na verdade, por ser a Uhum, Regina Duarte. aham, Porque não é uma Damares, entendeu? É uma uhum. pessoa que a gente conhece de vários personagens, como uma boa atriz, uma pessoa normal, uma pessoa que faz parte de uma casta artística. E é meio que você fala, é o farol, né? A Total. mulher foi para uma vanguarda total ali, cara. Porque não é que ela fez pouco da ditadura, ela fez um espetáculo, ela foi uma palhaça, ela foi trágica, ela riu, ela fez um riso sarcástico, ela girou o headphone, ela cantou, ela quase se retirou. Então teve uma performance ali que acho que não foi qualquer coisa não, cara. Não é o Bolsonaro. Enterrou a própria reputação e construiu outra, né? Eu acho que foi o trecho de, assim, acho que foi a coisa. Eu até falei isso agora há pouco. Acho que é o legado dela Aham. de TV, assim, uma pessoa que foi protagonista, assim, né, de quando era preta e branca ainda, a Uhum. TV, encerrou a sua carreira assim, porque possivelmente encerrou de ministra junto com isso, porque ela Sim. não é exatamente um Ricardo Salles, ela não tem um lastro ali por trás dela de apoio popular, de nada. Ela Aham. é só Regina Duarte. Então, para o Bolsonaro dispensar e botar um cara do Edir Macedo
mais fácil para ele. Então, não, e pior, né? Ela nem para Record vai, né? A situação é ainda mais crítica, né? Ela não consegue nem voltar para a Globo nem para Record. Quem sabe? Quem Não sabe? sei, porque também, ao mesmo tempo, tem uma parada que é a construção relâmpago de uma líder carismática e conservadora, né? Agora, todas essas peruas que ficam falando merda para as câmeras e brigando com todo mundo se sentem representadas por ela, acredito, não? Ou eu estou viajando? Eu não vi a entrevista, né? Só vi alguns Eu trechos. acho que você pode ter razão. Eu não me surpreendo com mais nada. Aham. Mas para mim ali passou de qualquer limite do ridículo, é uma coisa desrespeitosa mesmo. Porque ela falou do Aldir Blanc, falou do Fábio Miliati, assim, tipo, rindo, falando que não é nada e Nossa. tal, que são artistas queridos. Mas assim, também as pessoas estão tão loucas, né, Matias? E ela vocaliza essa coisa louca que as pessoas sentem, de repente é isso mesmo, ela achou uma representação aí. E Vai que ela talvez. consegue se eleger deputada, sei lá, talvez Pois tenha é, uns 50 pois é. votinhos aí para ela, não dá para saber. Certeza, certeza. Não, e muita gente que vota sem pensar, né? Ah, é Regina Duarte, ah, tá ali, Regina ah, Duarte. Regina Duarte. Não faz essa consideração, ah, olha a entrevista que ela deu, o que ela E eu fez acho, como secretária, sei lá. e eu acho que ela cresce numa outra coisa, que é onde os caras mais crescem. Ela acabou de irritar a esquerda profundamente. Aham, E isso é um capital para muita gente. total, Muita gente total. fala, então se esses esquerdistas estão falando que ela é fascista, então eu estou junto com ela, porque ela Não, irrita acertou. quem? Ela irrita esses mamadores de Lei Rouanet, ela irrita a Camila Pitanga, ela irrita o Marcelo Freixo, então foda-se. Foda. Então vamos com ela. É, enfim, mas como eu estava conversando contigo antes, eu acho que esse é um bom ponto de partida por ser um exemplo bem prático do que a gente está vivendo, né? Eu estava querendo conversar sobre como a gente está vivendo o sonho de outras pessoas, né? É um pesadelo porque a gente não consegue sair disso, né? E como a gente está preso numa realidade e que a gente não consegue olhar para as coisas que estão ao redor da gente, as pequenas vitórias e as pequenas. Não estou nem falando de política, estou falando da gente. Muita gente está conseguindo atravessar bem esse período de quarentena, muita gente está conseguindo, sei lá, sair se curar do coronavírus, sabe? Enfim, tem pequenas vitórias que estão acontecendo no dia a dia, só que a gente não consegue pensar em outra coisa porque a gente está completamente dominado por isso, né? E as pessoas não percebem isso, né? E cada vez mais olham para o abismo assustadas, apavoradas, mas veem o abismo como a única possibilidade possível. É muito isso, cara. O abismo é a única coisa à frente, né? E aí parece que isso é muito importante. Você colocou um negócio, né, que é o sonho das outras pessoas, né? Eu tava Tem uma coisa muito maluca que eu acho que acontece. E é muito bizarro ver esses caras no poder, na coisa mais real possível, né? Estão nos palácios. Então é muito Uhum. difícil você explicar para esses caras que eles estão alucinando, né? É muito difícil você falar pro Bolsonaro que ele vive num mundo irreal, que o povo tá errado, não sei o quê, porque a realidade se colocou ali, né? O Claro. cara tem um alucinado que tá na Casa Branca e o outro no Palácio do Planalto. Então os caras não estão alucinando, eles Uhum. manifestaram o sonho deles. Uhum. E tem uma coisa muito maluca que eu outro dia estava conversando com o Pablo Hortelado disso. Uhum. Ele falou, cara, tem uma grande parte do nosso sonho, há uns 10 anos, 20 anos atrás, ele se realizou, mas era um pesadelo. Porque a gente sonhava que a rede social ia fazer com que a gente tirasse o monopólio da imprensa, que as pessoas produzissem narrativas diferentes, Uhum. que cada pessoa tivesse uma voz, que a hora que todo mundo pudesse fazer um streaming, ter o seu próprio site, ter a sua conta e tal, e que ia quebrar a crise de autoridade e que Uhum. os partidos políticos iam ser diluídos em uma nova forma de organização. Tudo isso aconteceu, cara. Total, total. Tudo isso aconteceu. Só que o que estava por trás disso, no fundo, assim, era uma sociedade que aconteceu rápido demais para a gente conseguir se adaptar, né? Ou para conseguir ter certa sanidade no processo. E acho que agora, no Brasil, que acho que tem uma distopia totalmente especial, né? Bem diferente das que os outros lugares vivem, acho que a pandemia provou isso. Tem uma coisa que eu acho que desde 2013, cara, a gente está passando, que a gente se viciou
em traumas, em pequenos traumas. A gente fica repetindo esse trauma como uma forma de ganhar algum tipo de recompensa interna e externa, assim, sabe? De expor isso. E na pandemia, acho que você colocou uma imagem perfeita, que assim, a gente está olhando para o abismo, né? A gente não consegue tirar os olhos dele. Eu mesmo não estou conseguindo, te confesso bastante, assim. Mas você falou que não assiste mais o Bolsonaro, não assiste mais o Paulo Guedes. Eu sei o que eles... Assim, eu trabalho com esses caras, né? Então eu não tenho respiro. Eu faço Greg News, faço o Boletim do Fim do Mundo, faço as minhas entrevistas. Então eles são a minha rotina. O que eu não consigo ver o Bolsonaro mais falando é porque, assim, tudo que ele fala, eu fico sabendo. Então, se tem alguma frase específica que é importante, eu sei que ele falou. Eu vejo o tweet dele, chega na minha timeline. E às vezes eu vejo alguma coisa inevitável. Alguém faz um meme, posta. Mas quando eu vejo ele falando, faz mal para minha saúde, cara. Eu me sinto profundamente agredido, eu fico desgostoso, eu quero sair da sala, me dá uma coisa física. E o gabinete dele inteiro é assim. Então eu acabo ficando sabendo deles na paralela e às vezes eu me interesso mais para escutar e ver mesmo vídeo de pessoas de direita que não estão na Não grande são os mídia. protagonistas mesmo. Não são os protagonistas, é. E aí eu acabo percebendo mais alguma coisa, mas nem isso eu estou conseguindo mais. Porque tem sido muito insalubre assim. E é foda, né? Porque você tem, de um jeito ou de outro, tem que se desligar, independente se você está trabalhando com isso ou não. Mas, por outro lado, sei lá, fazendo uma comparação bem rasa, mas é exatamente isso que você falou. Por mais que você... Tipo, se você está no Twitter durante o Big Brother, você vai saber o que está rolando no Big Brother. Eu vi o Big Brother no Twitter. Pois e eu não nunca tenho vi nem um TV episódio. mais em casa. Pois exatamente, eu nunca vi. Mas todos os vídeos, os memes e tal. E é exatamente a mesma coisa que acontece com esse governo, né? Você não precisa acompanhar de fato. Para mim, eu tenho um exemplo pessoal, para mim é muito nítido. Quando teve a votação do impeachment, eu escolhi não assistir. Sabe? Eu falei, não, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Vão ser 6 horas de uns idiotas completos, que são esses caras que são os deputados, falando um monte de merda. É claro que depois fui ver, principalmente o próprio voto do Bolsonaro, exemplar disso, mas não cogitava com essa descida tão pesada. Mas no dia seguinte eu fui almoçar com uns amigos meus e todo mundo com uma ressaca fodida, porque assistiu aquilo. Sabe? Então foi uma coisa muito massacrante e eu não estava com essa ressaca, embora eu tivesse com toda a revolta. E aí eu acho importante isso, eu até escrevi sobre isso na minha newsletter ontem, que assim, eu estou colocando sempre um texto de introdução da newsletter, que acaba sendo um compilado de links, tanto links externos quanto links de coisas que eu faço. E estou trabalhando com o famigerado textão, que não é um textão, né, cara? É um texto, sei lá, 3.000 toques. É um texto. É uma coluna. Ponto, uma lauda. E aí eu comentei isso, assim, que o tempo que você demora para ler esse texto, você está lendo 50 notícias diferentes, dessas 50 notícias, hoje em dia, 40 são merdas, saca? Ou piadas sobre merdas, e você está sendo atingido por informações que vão te influenciar emocionalmente. Profundamente. Neurologicamente. Neurologicamente. Exato. Emocionalmente, com certeza. Mas tem uma dimensão que eu acho super importante que a gente não fala, que assim, a gente fala muito sobre droga, a gente fala muito sobre vício, adição, mas a gente não fala sobre o mecanismo onde isso acontece. E onde isso acontece é no sistema do cérebro, onde essas notícias batem literalmente como se fossem droga. Assim. Então tem essa dependência, né, que a gente criou de informação, que tem um tipo de rush de neurotransmissão que abala profundamente a nossa capacidade de foco, de sono e tal. E tem uma de rede social, cara, que a gente até falou disso quando a gente se encontrou no ano passado, ou foi nesse ano já? Eu nem lembro mais. Ano passado. Que a gente se encontrou e a gente estava os dois falando de sair de rede social, né? E uma das coisas que eu mais queria sair de rede social, do Twitter especificamente, que é o seguinte, e não é que você vê muita notícia no Twitter, você vê a mesma ressignificada de muitas formas. Então, assim, eu sei que o Bolsonaro falou o e daí. Eu sei. Isso foi dito. E eu vi na manchete, eu vi na TV, eu vi num tweet. Mas eu vi ele mais, possivelmente, milhares e milhares de vezes.
E eu vi de gente revoltada falando besteira, vi de gente revoltada falando coisa certa, vi de sarcasmo, vi meme, vi virar uma piada, vi virar amargura, vi gente defender, vi uma hashtag subir de robô. Então, e daí vai ocupando um espaço na minha cabeça bem maior do que a notícia. Eu não estou falando que ela não é importante, mas é que ela vai pegando áreas do meu HD e me fazendo... Aí eu julgo o perfil que fez um comentário errado disso. Aí eu já fico com raiva de outro que eu sabia que deu voto no Bolsonaro e agora finge que não. Então vira um ecossistema aquilo na minha cabeça que ocupa a gente, né? Ocupa. E o como Bolsonaro é que é desprograma perfeito. disso? Cara, acho que eu sou das piores pessoas para você perguntar isso. Não, eu acho que não, pelo contrário, eu acho que você é uma das melhores pessoas que você não sabe colocar em prática. Mas pelo menos Eu a não sei teoria colocar em você prática. sabe. Eu não sei colocar em prática. Eu acho que a gente está numa situação. A gente está numa situação especial também, né? A pandemia é foda. E não só a pandemia. A gente está vivendo um momento histórico, que a gente não vai esquecer disso, né? Pandemia no Brasil. Pandemia no Brasil. É um momento histórico. Por exemplo, eu vi a votação do Bolsonaro, aquela que ele fez, a votação do impeachment. Vi de cabo a rabo. E vou te confessar aqui, eu quase tomei um ácido para assistir. Eu chamei uns amigos, falei, vamos tomar um ácido e assistir? A turma assim, puta, você é louco e tal. Eu falei, não tô falando que é para curtir. Eu só quero ver isso e eu quero pensar sobre isso de outras formas. Eu tô a fim de ver isso como uma tragédia épica mesmo. Eu quero ver o vulcão entrar em erupção, então eu vou tomar um ácido. Só que aí, assim, eu sei que ia demorar horas, então eu esperei. Quando eu comecei a ver, eu olhei e falei, não vai dar para tomar esse ácido, não. Isso aqui, assim, eu vou ter que ver isso aqui como um jornalista que está cobrindo uma tragédia. Assim. Eu estou vendo um tsunami, eu não estou Mais indo para o sóbrio festival. possível, claro. Mais Claro. sóbrio possível. E aí eu vi. E eu Uhum. vi com essa consciência. Assim, eu falei, eu vou ver isso aqui porque eu sei que eu estou vendo algo histórico. Mas eu já sabia que o certo era sair da sala e curtir o sábado, acho que era no final de semana, né? No domingo, alguma coisa. Uhum. Cara, Mas eu vi domingo. até o fim. Agora, hoje em dia, como é que faz para sair disso, Matias? Ainda mais pensando em termos de quarentena. De quarentena A gente não pode especificamente, né? sair de casa. Né? Você não pode, vou numa festa, vou num show. Não pode abstrair, né, em Exato. lugares tradicionais. Cara, eu vou dar um monte de conselho que eu não sigo aqui, né? Não, eu tô ligado. Mas, assim, eu tenho uma desculpa boa, porque eu trabalho com Claro, internet, eu claro. estou o dia inteiro falando e tal, fazendo minhas entrevistas. Mas reservar um horário como se fosse um expediente para você ficar offline, por exemplo. Assim, você fala, essas Uhum. 3 horas aqui, eu tenho um job para fazer, que é não ficar online. E mesmo que o seu online, você está ouvindo um podcast ou fazendo uma outra coisa, tenta fazer isso. Tenta se lembrar que o mundo, além de ser real na sua casa e ter a cozinha, e ter que fazer a faxina, lavar tudo, lembra que também é offline e tem até um exercício maluco nisso, que assim, imagina essa pandemia offline, né? Uhum. Porque poderia ter Nossa. acontecido, isso poderia ter acontecido em Total, total. 1985, e aí a Uhum. gente ia fazer o quê? Né? Ficar vendo Rede Exato. Globo o dia inteiro? Provavelmente não. Né? Então isso talvez possa ser uma coisa. Outra que eu dei a dica no seu programa, assim, eu acho que tem uma oportunidade da gente cultivar o amadorismo, que é a gente fazer coisas sem nenhuma expectativa de profissional ou de exibição pública, assim. Uhum. Desenhar, cantar, ou dançar, ou marcenaria, qualquer coisa que você possa fazer. Uhum. E outra que eu sei que é uma dica que está todo mundo dando, mas eu também não sei fazer isso, que é... Como é que eu explico isso? Tem uma oportunidade de pensar, né? De ficar pensando, tentando fazer o pensamento ir para algum lugar distante de onde ele começa mesmo, sabe? Pegar uma linha de pensamento e ir nele. Que é algo que eu só tenho conseguido fazer, por exemplo, quando eu faço live, eu faço terapia, ou eu converso com alguma pessoa. Mas sozinho não tenho conseguido As mais. entrevistas que você faz, os boletins, tudo tem esse lado terapêutico para ti. É um momento que você não está pensando em Completamente. toda essa merda. Ao mesmo tempo, eu estou elaborando sobre essa merda, mas eu estou tentando pensar com algum foco. Então, o Uhum. fato de eu estar ao vivo e ter 500, tem umas 600 pessoas assistindo e tal, entra uma adrenalina que eu preciso, pelo menos assim, focar. Então, eu Uhum. tenho 1 hora para
fazer um pensamento chegar no final. Uhum. Então, quando eu começo o boletim, eu tenho uma ideia vaga, que eu sei onde minha cabeça mais ou menos está naquele dia. Sabe Mas eu o não sei onde eu vou rumo. chegar, na verdade. Eu Uhum. não sei onde eu vou chegar. É meio terapia. Você chega Uhum. no seu psicólogo e fala, puta, ontem tive uma briga assim em casa, não sei o quê. Quando você vê, você está falando, você Da achou alguma infância. ligação com a sua infância e tal. Total. Eu faço uma terapia das notícias, na minha cabeça. Um jeito de Uhum. elaborar elas com alguma disciplina e com algum foco. Mas quando eu não estava na pandemia, uma das coisas que mais me relaxavam na vida é ficar no sofá imaginando outras coisas. E aí eu pensava, sei lá, sobre física, sobre bicho, sobre o livro que eu acabei de ler e tal. Uhum. E eu acho que a gente está fazendo isso muito pouco na pandemia, pelo menos as pessoas com quem eu falo. Aham. Tá todo mundo profundamente viciado nessa adrenalina trágica que a gente está enfiado aí, Aham. nessa contagem regressiva. E que não tem fim essa contagem regressiva, né? Porque não tem um desfecho. Não Sim. tem o pavio de uma bomba que É uma explode no contagem final. progressiva, é o contrário, né? A É uma bomba contagem explode. progressiva. Exatamente. Ela não A única explode, ela coisa vai progressiva explodir. do governo Bolsonaro. Que foi o melhor comentário que o William Bonner fez na vida, eu acho. Foi quando ele Sim. falou aquilo. Ele deu uma dimensão real, isso tem que ser dito no Jornal Nacional mesmo. Uhum. E, assim, todo dia cresce. Isso não é normal. A gente tem que sentir o que isso aqui está acontecendo. E, de algum jeito, pensar no Bolsonaro, na Regina Duarte, nessas coisas todas, tiram a gente dessa realidade dura que está acontecendo, desse abismo que continua abrindo, mas tira a gente também dessa possibilidade essa oportunidade, na verdade, né, do mundo estar em pausa, né? Uhum. Isso tem uma paisagem interessante de ser observada nesse lugar, né? Uhum. Eu acho que Lugar. tem uma coisa que junta aí as três coisas que você está falando e tem um outro aspecto, quer dizer, junta duas, e que é a questão de ficar offline e exercitar o amadorismo. E tem uma outra coisa que eu acho que também ajuda bastante, que é fazer algo com as mãos, saca? Que Total. é diferente da terceira coisa, não é simplesmente pensar, mas é a gente sobrecarrega o cérebro e supervaloriza o cérebro como sendo o principal órgão, né, a central do corpo humano, e a gente esquece de fazer coisas que Total. batem na gente em outros lugares, sabe? Não estou falando nem em começar a fazer marcenaria, mas sei lá, uma coisa que o fato de lavar a louça diariamente, eu tenho hoje, estou com um hábito de isso. Acabo de comer, eu lavo. Eu deixava a louça empilhando, chegava uma hora ali, hoje não vou lavar a louça. E aí lavava no dia seguinte. Isso tem me feito não pensar em nada enquanto eu estou lavando a louça. Eu consegui chegar num lugar que para mim é um problema, que eu não consigo meditar direito. Quando eu começo a Eu tentar vi você meditar, falando eu desse. me distraio muito fácil. Eu tenho o mesmo Mas problema. ao fazer algo, ao mexer com alguma coisa, tocar um instrumento, escrever com a mão mesmo, desenhar, sabe? Você exercitar algo do teu corpo de uma forma física, pelo menos para mim tem funcionado, né? Não, total. Isso muito. Acho que isso que eu quis falar, na verdade, quando eu falei do amadorismo, né? Que Sim. tudo que eu estou fazendo ou penso tem a ver com a mão mesmo, com fazer algo existir, né? Uhum. Então, pode ser uma música, pode ser um desenho, alguma coisa objetiva mesmo. E que eu sempre adiei em nome Uhum. dessa coisa cerebral mesmo, assim, em nome Uhum. dessa... Ou de coisas que eu tinha uma expectativa de ser bom nisso, né? É só o Uhum. amadorismo mesmo que me interessa, assim, nessa hora. Mas, novamente, eu não tô sendo muito disciplinado. É foda. Eu tô tocando violão, isso eu tô fazendo todo Todo dia. dia. Todo dia. E ontem eu toquei para conseguir ir para cama, porque eu tava assim com uma ansiedade super alta. Depois estava assistindo uma série, comecei a assim, fiquei quase um surto mesmo. Uhum. Entrevistei o Ciro Gomes ontem. Eu vi, muito Eu tenho boa. um problema, muito ruim para um jornalista, que é quando dá muita audiência uma coisa, eu não gosto, eu fico mal. Eu fico nervoso, falo, não, puta, 20 mil pessoas, cacete, todo mundo falando, já perco o controle de menções, já me dá uma puta bode, assim, Eu fico sou achando desse também. ruim. Eu Não sempre gosto, trabalho prefiro a coisa. com o médio público. Eu prefiro orgânico, assim, a pessoa me conhece, segue, sabe o que espera e tudo mais. Quando rompe uma bolha, eu falo, puta, lá vem merda. Uhum.
pode ser um pouco de trauma também, no Media Ninja, essas coisas Claro, que claro. eu falo, não, melhor saber o que eu tô falando. Mas aí eu peguei o violão ontem e foi o ansiolítico mesmo, assim, Aham. bem simples. E Tocando Neil você Young. toca suas músicas? Você toca músicas dos outros? Você toca acordes aleatórios? Você Eu toco compõe? música, eu não componho faz muitos anos. Muitos anos. E, e eu não, eu tô tocando músicas que eu gosto muito e são fáceis. Uhum. Tocando Bob Dylan, tocando Grateful Dead, Neil Young. Música brasileira é super difícil, então as que eu Aham. gosto, quando eu vejo, eu falo assim, caralho, olha os caras. Aí, aí eu fui tentar tocar uma do Aldir Blanc, do João Ah, Bosco, eu olhei e falei, tipo, não, eu falei assim, eu vou fazer a versão mais simplificada possível, só o refrãozinho do Bêbado pelo amor de que Deus, cara, ele é só alguma mestre. coisa. Quando eu olhei assim, eu falei, que letras, números e posições são essas? Eu falei, não, deixa, vamos voltar pro A dica blues. boa para isso é música brasileira atual. É mais fácil, né? E tá toda no cifras.com, sabe? Tá tudo Ah, lá. uma boa dica, uma Vale, boa vale dica. caçar aí, porque tem muita coisa legal que as Mas pessoas como não eu sou prestam muito atenção. indisciplinado, o que me anima são as músicas que eu já gosto muito. Então, se eu pegar Uhum. uma coisa nova, eu possivelmente já vou desistir no meio do caminho. Mas isso tem Ah, me feito mas bem. inverte o processo, cara. Põe uma música que você gosta, É, não gosta tanto, de repente você começa a gostar tocando ela. total, total, Isso total. tem a ver com outra coisa que eu queria conversar contigo, que é justamente a questão da linguagem, né? O quanto a gente fica preso a essas coisas porque a gente já está acostumado com essas coisas. Todo aquele conceito de realidade túnel do Timothy Leary, eu estava Sim. comentando contigo, como um cara que se refere sempre pejorativamente a afrodescendentes nunca vai deixar de ser racista, né? Aquela coisa da programação mental. Programação mental. Dá para a gente se desprogramar tendo essa consciência disso? Acho que é um dilema histórico esse, né? Como é Uhum. que você escapa da coisa mais inescapável de todas, que é a produção do seu próprio pensamento, né? Exato, exato. Tipo, tem um livro maravilhoso, ele não foi traduzido, mas tinha que ser, A Mente e a Consciente, de um cientista do cérebro e tal, que ele fala muito sobre isso, como a consciência emerge, né? Ela tá numa superfície tão rasa, cara. Os processos que geram mesmo o nosso pensamento e a percepção e a linguagem, as palavras que a gente ordena, ele é tão superficial que, de fato, é uma enorme ilusão a nossa capacidade de se reprogramar de maneira intencional. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é um robô, a gente não é automático, a gente tem algum diálogo. E acho que é Uhum. isso que é a coisa mais interessante. Eu acho que o inconsciente e o nosso é consciente, um não domina o outro, mas eles estão falando o tempo inteiro. E o Uhum. máximo que você consegue interferir é em parte desse assunto. Assim, é você oferecer alguns assuntos meio diferentes para o seu inconsciente. Uhum. Então, o ponto de vista, eu acho que é a única coisa que a gente tem alguma autonomia, algum livre-arbítrio, assim, Uhum. muito sutil. É o Então, eu acho pescoço. que tem alguma Ele só coisa que você sabe escolhe dizer para para que onde. lado que a cabeça. Exatamente. E aí tem que ter uma certa disciplina, tem que ter muita consciência, tem que ter muito instrumento para conseguir fazer isso com lucidez mesmo, né? Uhum. Mas escolher para onde vir é super importante, né? Uhum. Onde a sua consciência está é o que você é ali, né? Naquela hora. Agora, sobre linguagem, e qual que era a pergunta mesmo? Eu não sei Não, mais. como é que você vê essa questão da linguagem nisso que a gente está vivendo hoje? Que, tipo, eu tenho Pois é. consciência de que a gente é fruto, que eu sou fruto do que eu falo, que eu sou fruto do que eu penso. Eu É, sei disso, eu não tento fugir disso. E o tempo todo eu fico tentando, justamente como você colocou, desviar, sabe? Eu trabalho com uma coisa que é cultura, que tem muita coisa, tipo, você precisa ficar sabendo de algo na hora que saiu. Saiu o disco novo da Fiona Apple, todo mundo tinha que ter uma opinião completa, o que ela queria dizer com aquilo. Isso o tempo é, todo tem, né? E é muito. Eu já tive uma época em que eu realmente tinha opinião sobre tudo. Tipo, tinha que ouvir os discos de todas as pessoas. Uma ilusão, né? Uma coisa bem juvenil. Mas aos poucos eu fui percebendo isso, sabe? Então, tipo, na verdade, eu acho que a grande sacada foi entender que eu consigo escolher as tags que eu quero ter associadas a mim. Algumas tags são grudadas em mim. Algumas sou sei. eu que proponho.
E o fato, sei lá, por exemplo, todo mundo sabe que eu gosto de Beatles. Então é uma coisa que eu reforço o tempo todo. O tempo todo vou falar de Beatles. Beatles e João Gilberto. Quando João Gilberto morreu, o UOL me ligou. Quero um texto seu sobre João Gilberto. Porque eu estou falando de João Gilberto o tempo todo. Sabe? É uma tag que eu grudei em mim, saca? E eu escolhi isso, sabe? Então, se lançarem um livro hoje sobre os Beatles, eu fiz um exercício parecido aí nos últimos 2 anos com os Beastie Boys, uma das bandas mais importantes da minha vida, uma banda que eu sou contemporâneo, banda contemporânea nossa. Eu vi que eles lançaram um livro, eu vi que eles fizeram o show que depois virou o documentário que eles lançaram agora, mas eu escolhi tirar de lado, sabe? Eu falei, não vou falar dos Beastie Boys agora, só por uma questão de, tipo, é o assunto óbvio que eu vou atrás? Então tá, por enquanto eu não vou atrás disso, só para ver o que acontece. E aí, logo que teve o documentário, li o livro, ouvi o audiobook, vi o documentário e consegui. Beleza, é uma história que eu já conhecia, né? Tenho até algumas ressalvas em relação ao documentário, mas, tipo, é ali, a banda, uma das bandas do meu coração, saca? Que legal que eu fiquei 2 anos sem estar acompanhando os caras, o que eles estavam fazendo, e, tipo, consegui recapitular isso agora. E eu tenho isso com vários autores, sei lá, tem um monte de cineasta que eu nunca vi nada, tem um monte de... Total. Grateful Dead, por exemplo, você comentou aí, eu conheço 3 discos, de verdade, assim, sabe? Se tocar uma música muito manjada, eu preciso parar e pensar. E eu sou um cara que respiro música, sabe? Eu tô o tempo todo ouvindo tudo e, tipo, tem um monte de coisa. Grateful Dead é bem bizarro porque ele é uma ilha mesmo, né? Ou a pessoa mais uma ilha, cara, é um continente. É um continente, mas é um continente australiano. É Oceania. É marsupial o que tem ali. Total. Porque não tem assim, eu conheço um pouco e tal. As pessoas não entendem muito e acham meio chato, meio hippie, meio igual, meio besta. Quando você entra numa, você vai para o lugar, é meio Zappa, assim. Quando você entra numas com Frank Zappa, você se fudeu, assim. Você entra no universo que é do cara, né? Mas isso todo artista é assim. Todo artista é assim, mas... pensar isso. E aí é mais ou menos. Mais ou menos, porque tem algumas bandas, acho que eles são uma bem específica, assim. Eles têm os Deadheads, né? Tudo bem, mas eu digo assim, todo artista é um continente. Sem dúvida. Sem dúvida. Todo artista é um portal gigantesco para várias emoções, sensações, pensamentos, e todos são o que o Zappa verbalizava, que era a história do projeto objeto, né? Para quem não sabe, o Zappa se via toda a obra dele como uma coisa só. E todo artista é assim, né? Essa consciência, quando o artista ele vira essa coisa mais insular que você estava falando, justamente à medida que ele toma essa consciência, né? Que eu sou um portal para os meus seguidores, meus fãs, meus ouvintes. Mas o Grateful Dead, você viu o doc deles na Amazon? Não. Você vai amar, Matias. Você vai amar. Como chama? Porque assim, chama The Long Strange A Trip. São 4 episódios, produzido pelo Scorsese. É muito bom. Massa. E assim, você entende por que eles são essa coisa? Porque não é só sobre o som, é muito sobre o som. Evidentemente, eles criaram uma coisa muito fechada, porque eles estavam na gênese do teste do ácido. Eles tomaram muito ácido juntos e tal. E ácido mesmo, né? O hold deles, o cara que inventou o Grateful Dead, o som do Grateful Dead, que fez o equipamento do Grateful Dead, que fez a primeira experiência psicodélica de show mesmo, era o fabricante de ácido dos Estados Unidos inteiro. Era o único fabricante de LSD. Então, assim, eles eram essa banda. Eles tomavam no copo LSD, um negócio que eu nunca conseguiu Paciente conceber. Zero. Só que eles se fundiram numa coisa. Então, quem é da comunidade psicodélica ouve Grateful Dead e você fala assim, você entra no lugar. Porque não é o som psicodélico do Pink Floyd, ele não é o Jimi Hendrix, não é distorção, não é wah-wah, não é eco. É música country americana, quietinha, falando sobre temas simples e tal, só que você entra muito. Agora, onde eu acho que eles inovaram muito foi no mercado mesmo. Eles se fecharam como uma família de pessoas que fazia shows, assim, tipo, 20 vezes por mês. Shows gravavam imensos, né? E eles inventaram o Napster de algum jeito, né? Porque, tipo, eles gravavam todos os shows e davam para as pessoas grátis os shows. Você podia eles ir oficializaram a pirataria, né?
A pirataria. Isso fez uma comunidade que ficava se trocando fitas e tal. Você vê isso no EDOC. Eu estou falando isso porque eu acho que se a conversa é sobre a linguagem, acho que eles são uma banda muito interessante de pensar. Porque, assim, os caras eles estavam inovando muito em linguagem de show, de equipamento, de fita, de relação com o público e tal, numa hora em que a grande coisa era a indústria fonográfica. Era o Michael Jackson, era tipo vender milhões de discos. E eles entraram numa hora e falaram assim, a gente nem vai mais gravar disco. A gente vai só fazer show e as pessoas gravam as fitas aí, entendeu? E foda-se. E eles não falavam com o público, eram shows de 5 horas, 4 vezes por semana. E era essa exploração muito dedicada da experiência de fazer a música, né? E as mesmas músicas. Então, acho que tem uma loucura que tem bem a ver com essa quarentena de algum jeito maluco, assim, sabe? Que é de ter a linguagem como a matéria real, assim. Então, mas eu acho, de novo eu volto nisso, eu acho que todo artista tem isso, uns mais conscientes do que os outros, mas se pensar, por exemplo, Bob Dylan. Bob Dylan é um cara que é tão profundo quanto o Grateful Dead, talvez até mais, principalmente porque é uma pessoa. É uma pessoa só. Mas o Dylan, para mim, assim, se o Grateful Dead é continente, é Bob Dylan é uma galáxia. O cara, ele tá... E, ao mesmo tempo, ele é uma galáxia que muita gente tá viajando nela. Não é uma coisa... Não é uma piada interna, sabe? Exatamente. Acho que o Grateful Dead tem essa coisa, tipo, você precisa entender. Você pode ir para a superfície do Dylan. Não tem superfície no Grateful Dead. É isso que eu tô falando, que o Bob Dylan, ele é esse universo, ele é um continente asiático, assim, ele junta com a Europa, ele vai embora. E o Grateful Dead é mais uma ilha de Madagascar, assim. E é mais difícil mesmo, mas o Bob Dylan é outra história. Eu vi ele no passado, cara, tocando, fiquei maluco, cara. Foi a primeira vez que tu viu? Não, eu vi... Tu viu no Brasil em 2009, 2008? Eu vi no Brasil quando ele abriu para os Rolling Stones. Esse eu perdi. Eu vi, tocaram juntos depois. Depois eu vi ele veio na Califórnia, em Santa Bárbara, foi um show muito ruim. E aí, que também faz parte da tradição do Dylan, né? Ter show ruim. E aí, esse show, eu falei, puta, ele tá bem mais velho, tipo, vai ser ruim. Mas vamos ver o Bob Dylan, tipo, não tem o que fazer. Cara, a gente fala, o primeiro show da minha vida, possivelmente. Que foda, que foda. Tá cantando pra caralho, tocando piano. Tá? Tu viu a música nova dele, né? Vi, com certeza. Maravilha, maravilha. O cara é foda, cara, é foda. Coisa. Mas eu acho que os artistas, no geral, eles fazem isso, assim, como eu estava falando, alguns com mais consciência e com mais maestria, mas, no geral, eles criam justamente um ponto de vista para tentar encapsular as pessoas dentro desse ponto de vista, que é justamente essa questão da linguagem. Então, sei lá, todos eles são profundos e complexos, mesmo que não tenham a consciência disso. E todos eles até acabam, tipo, muitos artistas têm essa... Você fala dos anos 80 aí do Grateful Dead, mas se você for atrás dos artistas que tentaram fugir dessa coisa massificada durante os anos 80, sabe? Aí desde o, sei lá, o Minor Threat, o Husker Du, ou aqui no Brasil, todo a história era de ouro da música, total. Os caras foram muito radicais, muito incríveis. Não, a história do hip hop, sei lá, o Zappa mesmo, o Zappa praticamente quase inventou o MP3 de fato, né, no começo dos anos 80. Tu sabe disso, né? Sei, total. O cara sugeriu para as gravadoras que as pessoas podiam baixar, acessar as músicas usando a rede telefônica numa época que a internet não era usada através das linhas telefônicas. Né? Não, foi o cara que ele teve uma experiência muito curta com gravadora e pegou toda a grana dele para falar, eu vou prensar os meus discos. Ele distribuía os discos dele, é uma loucura. Pois é. Não vou dar um centavo. Depois começou a oficializar os piratas como parte do catálogo. Como parte do catálogo dele. Mas é isso, assim, o artista chega num ponto em que ele começa a entender o ponto de vista pessoal dele como uma coisa que ele pode não só apresentar para o público, mas também fazer com que o público entenda esse ponto de vista. Eu piro muito, assim, sei lá, desde que eu comecei a trabalhar com show, de 2017 para cá, às vezes começou a me bater uma coisa que era... Tipo, eu entro em qualquer show hoje e fico olhando ali, putz, aquele negócio ali em cima
tá fora do lugar. O que aquele cara tá fazendo ali atrás do palco? Peraí, tem um problema ali, ó. Tem alguém fazendo... Que legal esse negócio que eles entregam na porta, sabe? Fico o tempo olhando o contexto do show. E aí, sei lá, 8 meses que eu estava trabalhando no Centro Cultural, no Centro da Terra, e pensando assim, cara, será que eu vou perder o tesão com o show? Será que o show virou trabalho mesmo? Será que... E não, sabe? Tem show que realmente me tira do lugar. Assim, eu vi, sei lá, o show do Radiohead e do Quarta B em 2018, foram 2 shows que, no meio do show, me liguei que eu estava assistindo um show. E tem uma coisa muito que é você fazer, quer dizer, o artista fazer com que você não pense, né, mas sinta o ponto de vista dele. E é justamente que o cara cria um universo, quando o artista consegue esse vínculo, e idealmente ao vivo, mas eu acho que tem artista que consegue isso também com gravação, que você esqueça do mundo lá fora e consiga entrar nesse ponto de vista. E isso é essencialmente manipular a linguagem. Jornalista também faz isso. Bons jornalistas fazem isso, sabe? Romancista, os romancistas são os mestres disso totalmente, exato, né? Até porque exato. é a linguagem mesmo, mas é se colocar na cabeça de outra pessoa, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, como a gente acaba escolhendo alguns termos, algumas palavras, alguns pontos de vista. Para associar a gente. Você ficou falando isso, eu achei tão interessante, eu nunca tinha pensado sobre assim, da forma como você colocou. Mas uma coisa que eu fiz intencionalmente, não com essa consciência, mas foi muito claro durante muitos anos, e que não é que eu abandonei, mas eu fiz que nem você fez com os Beast Boys, você deu uma retirada, uma pausa, e foi muito consciente essa pausa, apesar de eu não saber muito a razão, foi com foi com o LSD e com os psicodélicos na terapia, que é uma coisa que emergiu agora com tudo, e eu simplesmente falei, eu não vou mais falar muito sobre isso. Eu parei de falar, de tomar, de me envolver, de ler sobre esse assunto, mas era uma coisa que estava muito associada na minha vida, era super importante como algo que eu queria, ter a experiência, mas de um jeito muito maluco, chegou uma hora, como jornalista, que eu queria ser associado. Eu meio tive essa consciência, assim, que eu quero que as pessoas me vejam e falem, tá, aqui tem uma pessoa que defende, que fala disso, entendeu? Que tira as dúvidas disso. Setorista de psicodelia. Setorista. E teve uma época que eu era até, que eu era especialmente maquiavélico com isso, que eu falava assim, isso vai bombar, e quando isso bombar, eu vou estar lá. E quando bombou, eu tava meio assim, mas não foi por nada, era assim, tipo, não era meio que eu já tinha falado o que eu queria ter dito. Eu ia sentir que eu estava sendo repetitivo, isso já estava sendo dito, então eu também me afastei. Mas essa coisa é o que eu mais tenho vontade de retomar agora, até por conta da minha situação psíquica, eu acho. Mas o que é esse momento aí da terapia e dos psicodélicos, que eu estou bem por fora? Então, o que aconteceu é o seguinte, 2008 foi quando isso começou de maneira muito incipiente, e foi ali que eu entrei de cabeça. Teve um grande encontro de ciência psicodélica na Suíça, e eu fui lá ver o que estava acontecendo. Era meia dúzia de médico e um monte de ancião mesmo, de 80 anos, para celebrar os 103 anos do Albert Hofmann, que é o inventor do LSD, que estava vivo na cidade dele. Você conheceu? Ali, não conheci. Eu tenho uma história maluca. Eu fui atrás dele, mas depois eu te conto, é uma história comprida. Eu escrevi disso já. Mas o que aconteceu lá foi o seguinte, era um chamamento médico, clínico e psiquiátrico e espiritual na Suíça, na cidade que inventou o ácido, para falar, precisamos retomar as pesquisas com os psicodélicos para a saúde psíquica e a experiência mística, porque elas foram interrompidas em 67, basicamente, quando proibiram tudo nos Estados Unidos e eles impediram estudos clínicos. De lá para cá, começou devagar, veio vindo, mas de 3 anos para cá, tá no mainstream, assim. Tá no New York Times, tem milhares de pessoas fazendo isso, já legalizaram fabricação, uso de MDMA, de LSD, de cogumelo para soldado, para gente com trauma. Tem gente aqui no país fazendo isso.
Tem amigos meus super envolvidos, tem muita gente que eu ajudei a achar as pessoas certas lá fora. E em 2008, por conta desse fórum psicodélico que teve, eu me mudei para a Califórnia. Eu levei muito a sério. Eu fui conhecer químico, fui tomar psicodélico em laboratório, fui ser cobaia de uso de psicodélico, botei meu cérebro em scan, eletroencefalograma, e aí eu tomei, assim, mais de 30 drogas esquisitíssimas para fazer teste. Umas não eram nem tão novas, inventadas até nos anos 60, mas muito incomuns. Tipo, só um químico no mundo faz, por exemplo. Que era o Sasha Shulgin que fazia essa substância. Isso para mim era a coisa mais importante, porque eu sabia que isso ia mudar o paradigma psiquiátrico em alguma hora. E para mim tinha sido tão importante que eu falei, isso aqui vai virar descobrir o meu caminho aqui. E de algum jeito depois, acho que meio foi isso, assim, eu comecei a me repetir. Eu falei, eu já entendi o que tem para ser entendido nessa situação. Eu estou tomando ácido só para rever a mesma paisagem. Pelo esporte. E eu estou fazendo as mesmas perguntas para as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos. E aí você começa a ver a turma psicodélica, você começava a ver que ia virando uma ilha pequena mesmo. Tudo lá fora não fazia muito sentido. E eu comecei a me sentir assim, muito destacado de uma experiência mais real e social. E a coisa que me tirou dos psicodélicos de maneira muito súbita foi mídia independente e fazer streaming. Ir pra rua, fazer manifestação, ver essas coisas e tal. Isso 2013 ou antes? Um pouco antes, foi em 2011. Mas em 2011 eu ainda tomava muito ácido, porque na verdade assim, o meu primeiro streaming que eu fiz foi em 2011 e eu fazia toda segunda-feira e era sobre drogas, era sobre psicodélicos. Eu fiz vários anos esse programa. Isso era onde? YouTube, não? Pós-TV, eu que fazia. Não era YouTube. YouTube não fazia live. Eu fazia na... já era ao vivo. Era TwitchCam, ao vivo. Pode era uma TwitchCam, aquela janelinha pequenininha. E eu fazia toda segunda-feira. Como chamava? Incrível. Chamava o Segunda Dose, que era de segunda-feira. E aí a Pós-TV veio disso, que era aquele canal de streaming que eu comecei a fazer com o Fora do Eixo e tal, que depois virou a Mídia Ninja. Mas em 2013, quando eu realmente parei com os psicodélicos e fui para o ativismo de cabeça mesmo, ir para a rua, foi exatamente quando os psicodélicos chegaram novamente no mainstream, quando os psiquiatras começaram a falar sobre isso, sair matéria e tal. Teve algum ponto de virada aí? Alguma coisa que... Por que chegou no mainstream? O que foi? Teve alguns pontos de virada. O principal deles foi uma estratégia de longo prazo feita pelo Rick Doblin, que é o cara mais diligente disso, que foi... Ele conseguiu provar para o exército americano que MDMA era o melhor remédio para estresse pós-trauma dos soldados que estavam vindo do Afeganistão e do Iraque. Então, hoje, o exército americano usa, em larga escala, com seus veteranos, MDMA. E isso veio pelo maior mainstream possível, que é o Pentágono. Então, assim, se você conquistou o Pentágono, vai ser muito difícil do governo americano falar, então não pode mais experimentar com LSD, não pode mais experimentar com o cogumelo e tal. E aí esses mesmos caras, institutos ingleses, tem uma turma no mundo todo, e aqui no Brasil tem um polo super importante de pesquisa psicodélica que ninguém cobre. Eu cobri muito no começo, e eu acho bom que ninguém cubra. Porque se cobrir muito, eles vão encerrar. Gente muito séria, fazendo um trabalho super importante com ayahuasca, com LSD, com ketamina, com uma série de coisas. E todos eles têm um potencial. E assim, mas a virada foi o Pentágono e duas matérias especificamente. Uma que passou no New York, uma que foi do New York Times sobre os soldados. E uma um pouco mais tarde, mas que foi super importante, que o Michael Pollan escreveu na New Yorker. Que é o começo desse livro dele. Foi o começo desse livro. E isso abriu uma chancela para uma classe mais alta, remediada e educada, que voltou a ter um interesse muito parecido com o que tinha antes do movimento hippie.
Uhum. que uma turma de elite começou a se interessar por fazer uso intelectual de psicodélicos. Porque se o Uhum. Michael Pollan usava, eu Claro, também posso usar. claro. Meio mais na onda do Aldous Huxley do que na onda do Timothy Leary. Uhum. E acho que veio junto também com uma crise de saúde mental, que é muito psiquiatra, e eles falam disso. Você vai conversar com um psiquiatra, eles sabem. E eles são muito abertos. Eles estão num beco, porque não aparece nenhuma novidade em termos de remédio há anos e anos e anos e anos. Não tem uma família nova, não tem um remédio novo, não tem uma abordagem realmente nova. Os números vão aumentando de depressão, de crise de ansiedade, e é só um remédio que tenta segurar o que você sente, mas ele não provoca uma mudança no seu ponto de vista. Uhum. E aí que eu acho que a linguagem é central para entender por que os psicodélicos são muito importantes. Porque eu acho que os psicodélicos eles fazem uma coisa porque se você for ver, quando você toma um psicodélico como antidepressivo, você não toma ele uma vez por dia, tipo você toma o Elbutrin, ou toma Rivotril, ou toma alguma coisa. Você toma Uhum. uma vez por ano, entendeu? Uhum. Como antidepressivo. Uhum. Mas num contexto terapêutico, com uma intenção, com uma terapia que você fez antes, com um objetivo a ser obtido lá, que o que ele faz no seu cérebro não é exatamente químico. Ele não regula a sua dopamina. Ele muda o seu modo de ver a sua depressão. Uhum. E é isso que eu sempre soube que teria um potencial muito grande. Então, acho que tem uma estrada aí que vai crescer. E, enfim... E os caras estão fazendo... Esse mês já está no Brasil? Você falou que tem esse núcleo, mas tem psiquiatra adotando isso? As pessoas estão usando? As pessoas estão usando o ayahuasca Uhum. como antidepressivo, é um pouco mais complicado do que microdose de LSD, por exemplo. Nenhum terapeuta pode receitar psicodélico no país, então Uhum. é ilegal e você não tem acesso a uma versão farmacêutica. Mas tem estudos que estão sendo feitos com ayahuasca, com MDMA, com ibogaína, e estão começando estudos com LSD, mas não são ainda com seres humanos. Estão fazendo primeiro com animais e com células do cérebro. Entendi. Já estão descobrindo várias coisas interessantes. Mas nos Estados Unidos está rolando assim forte já. E essa popularização, eu acho que também está ligada à legalização da maconha, né? Com certeza está. A maconha, de novo, é a porta de entrada. A porta de entrada para drogas melhores. Exatamente. Para drogas mais fortes também. Mas... Não, é total, não. Sem dúvida. Sem a maconha medicinal, isso não teria acontecido. Não teria acontecido. E é engraçado essa mainstreamização aí, eu odeio essas palavras em inglês inventadas, mas foda-se. Disso que você está falando, vi do Michael Pollan, que é um cara que vem da culinária, vem da gastronomia, da alimentação. Claro que ele cita uma série de aspectos diferentes, né? Eu gosto muito do cozido, que ele fala, tem toda uma questão política, né? Do papel da mesa como a primeira arena política do ser humano. Mas tem uma coisa que eu também piro muito, que é quando a gente fala em tráfico de especiarias, que foi justamente o que fez Portugal parar aqui no Brasil, toda aquela coisa do caminho das Índias, blá, blá, blá. Era uma época que a Europa comia uma comida de merda, né? E de uma hora para outra começa a comer comida temperada, canela, cravo. E eu fico pensando se açúcar. Pois é. Imagina você só comer gordura e carne sem tempero. E batata. Batata seca. Mas batata é... Batata é pré... Não, batata é peruano, não é? Eu acho que batata não tinha na Europa antes das navegações? Eu acho que não. Eu deveria saber, porque está no livro do Michael Pollan, justamente, que eu li. Pode crer, pode ser que pode ser que não. O que eles comiam? Batata vai para a Europa, inclusive é plantada como ração para porco. E a história que eu sei é que quando Napoleão tentou invadir a Rússia, os soldados franceses chegaram a hora que acabou a comida e a única coisa que eles tinham para comer era batata. E eles falaram, puta, vamos comer essa porcaria aqui, é o que tem. Nossa, que é a melhor coisa do mundo, batata. Para mim, eu tenho batata tipo pão. Não, e o que os franceses fizeram com a batata, né?
Os caras trataram aquilo como ração e de uma hora para outra é uma das partes centrais da culinária deles. Culinária total, Mas o fato quando a gente está falando de especiarias e temperos, à distância, a gente só pensa isso como itens raros, né? As pessoas iam lá porque isso não dava para ser plantado na Europa, por isso que tinha que ir para a Ásia. Mas tem essa coisa da expansão da linguagem e da linguagem do sabor. Hoje a gente está muito tranquilo, põe pimenta, põe sal, põe canela, está tudo aqui empacotado. Total. Os psicodélicos podem ir para esse mesmo lado? De banalizar, você fala? Não, de expandir. De certa forma. É o grande. Bom, isso é o meu assunto favorito. Eu tenho. Assim. Vamos lá. Eu acho que os psicodélicos, tem muita evidência. Muita evidência. E é uma coisa muito aceita e muito pouco falada. Que os psicodélicos eles sempre tiveram muito presentes em grandes saltos evolutivos de civilizações antigas. É muito rastreável isso. Sempre aconteceu. Os árabes, a Europa, a África, os índios daqui, os índios americanos, os índios brasileiros e tal. Sempre tem e sempre representa um grande salto evolutivo na qualidade da sociedade em que eles vivem. Teve uma super importante que foi na própria Grécia antiga, que é a origem do primeiro uso do tipo de LSD que dava na natureza, que é o LSA. O Platão usava, Aristóteles usava, isso está muito registrado já. Uhum. Mas o último grande salto que eu acho que aconteceu evolutivo para a nossa civilização, os anos 60, que a gente tem como essa grande mitologia, a grande bomba atômica que aconteceu lá foi o uso massivo de drogas alteradoras da consciência em larga escala. Uhum. Assim, milhões e milhões de jovens usaram LSD, maconha, cogumelo e outras coisas, e a cultura aí explodiu. O que aconteceu de 63 para 67, na estética, na linguagem, tem um grande segredo aí no meio. Chama LSD. E é o segredo não falado. Assim. Uhum. Quando os Beatles tomaram, quando fumaram a maconha, aconteceu isso. Quando tomaram ácido, aconteceu aquilo. Foi assim com o Kubrick, foi assim com o Dylan, foi assim com o Steve Jobs, foi assim com o Spielberg, foi assim com todo mundo, com o Scorsese. Uhum. Todos os escritores, todos os músicos e a sociedade, o sexo livre, as comunidades. E aí acontece um fenômeno muito importante, que é o que o Aldous Huxley ele fazia muito esse comentário, inclusive nas distopias dele. Que assim, chega uma hora que não é que todo mundo precisa usar, mas só um número suficiente de pessoas precisa usar para a sociedade inteira viver no mundo psicodélico. Uhum. Por exemplo, eu quando tomei ácido, foi uma experiência muito chocante. Muito chocante. Uhum. É mais ou menos como uma criança botar um tempero na boca. Você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? É um sabor novo. Uhum. Mas quando eu vi as coisas que o ácido tinha para me mostrar, eu já estava preparado. Porque eu já conhecia toda a discografia dos Beatles, eu já tinha lido todos os livros, eu já sabia toda a estética, eu já vi toda a arte, eu já sabia o que esperar dele. Uhum. Agora, você imagina se tomar um LSD em 1962, cara? O mundo monocromático e aquilo acontece, entendeu? E esse tipo de coisa, eu acho que de algum jeito a gente está meio precisando disso novamente, sabe? Uhum. Então, e eu acho muito interessante que os psicodélicos vão entrar agora por um lugar muito mais revolucionário do que na cultura e na arte revolucionária, que é no consultório psiquiátrico. Uhum. Porque agora quem vai tomar esse choque não é um jovem de 19 anos num show do Jimi Hendrix, nem dando um passeio no mato. Vai ser uma senhora depressiva de 55 anos que não sabe mais o que fazer da vida dela. Entendeu? E que vai ter uma experiência psicodélica. Nesse sentido, eu acho que tem uma fronteira psíquica agora, nossa, que está tão no beco sem saída do neoliberalismo, do capitalismo, né, arruinado que a gente vive, que eu acho que nesse lugar os psicodélicos têm uma chance de chegar, não digo no mainstream, porque eu acho que é muito difícil ele ser tão popularizado quanto um Rivotril ou qualquer outra coisa, porque simplesmente a experiência é muito forte para você ter ela de maneira banal. Mas ele pode ser algo muito
ele pode ir no âmago da questão, Aham. entendeu? Ele pode ser dado para gente que está precisando rever o mundo do zero, assim. Uhum. Uhum. E eu acho que sim, eu não sei mais se eu estou respondendo a sua pergunta, Não, não, mas a mas coisa mais importante disso, que eu acho que é onde eu, pelo menos, tenho convicção disso, que eu senti isso na pele mesmo, que o espaço místico que ele te oferece, ele não é exatamente um espaço religioso, um espaço espiritual, divino, necessariamente. Mas a experiência do sagrado que ele dá, e dá mesmo, se você tem uma experiência bem feita com ele, é exatamente porque as palavras, elas se esfarelam e você fica sem palavra para nomear as coisas. como as coisas Ele, são. ele destrói a linguagem sólida. Exatamente. Exatamente. Ele põe na sua consciência, ele põe na sua vista o que o seu cérebro faz no esconderijo, que são as coisas não verbais. Uhum. São os pensamentos que não têm uma palavra. E é essa Uhum. sensação que quando você volta, você só tem como traduzi-la de maneira espiritual. Você fala, eu era um com o universo. É porque não tem separação, porque você não tem uma palavra que te separa das coisas. Porque não, Uhum. aquilo ali não é mais o céu. É só o que ele é. Não tem uma Uhum. palavra. E aí você fica indiferenciado de todas as outras coisas. Mas você não vai para o lado místico da história. Eu vou para um lado místico, não para um lado... Eu não considero ele espiritual, eu não considero ele divino no sentido de Deus ou uma consciência fora do meu cérebro. Uhum. Mas eu sou bem menos materialista por causa dessas experiências. Assim. Uhum. Eu tenho a sensação de que a consciência ela faz parte de um campo Uhum. que a gente ainda não detecta bem. Tipo, tem a ver com aquela coisa rasa que você estava falando, que a mente é rasa. É que tem algumas coisas muito difíceis assim de traduzir na palavra mesmo. Uhum. Tem uma experiência muito, muito íntima, né? Uhum. Agora, a sensação que eu tenho é que é o seguinte, o ponto mais espiritual que eu vou, tá? E eu não tenho fé nisso. É só uma hipótese minha. Eu não acredito nisso. Mas eu sinto isso quando eu estou em espaço psicodélico muito forte. Que é o seguinte, no século XIX, a gente não sabia, literalmente, a gente não sabia que existia as ondas do eletromagnetismo. A gente não Uhum. sabia que elas Uhum. estavam no ar. Que a luz era uma onda, que o rádio era uma onda, que tudo faz parte disso. Quando conseguiram entender e fazer uma hipótese, e a gente construiu instrumentos e equações para usar o campo, a gente criou o século XX inteiro. Hoje a física inteira é só baseada em ondas. Uhum. É tudo onda. Toda a física quântica, todo eletromagnetismo, toda a eletrônica, todo o raio laser. O que a gente está fazendo aqui é pura manipulação do campo. Uhum. A sensação que eu tenho é que é o seguinte, tem um outro campo que tem a ver com a informação, não digo a consciência, mas tem algum campo que estabelece essa possibilidade de experiências, de informação, de decisão, de uma subjetividade dentro da matéria que a gente não tem instrumento para medir, Uhum. mas a gente sofre as interferências dele. A gente está enfiado nesse campo e a gente sente interferências e coisas que mostram que ele existe e a gente interpreta de maneira muito supersticiosa. Uhum. A gente fala, isso aqui é um alienígena, é uma entidade que veio do futuro, isso aqui é Jesus Cristo, isso aqui isso é uma vida passada que eu tive. Mas eu acho que tudo isso faz parte de um campo que a gente não entende bem. Uhum. Da mesma forma que um cara via um raio há centenas de anos atrás e falava isso aí só pode ser Deus ou qualquer outra coisa, eu acho que a gente não tem instrumento para entender ainda qual fenômeno de campo está acontecendo na nossa consciência. É o máximo que eu vou de espiritualidade nisso. Uhum. Mas isso não é uma consciência externa. Um observador? Não. Tipo, os ETs, os sacis, os duendes. Não, eu não acredito. Eles não são seres que vivem para além da gente. Não existem espíritos. Espírito, eu acho que não. Eu acho que não. Outras dimensões, seres de outras dimensões que interferem com a nossa. Então, talvez sim.
Mas aí o que são esses seres, né? Eles estão em outra frequência, eles transcendem o tempo, eles já existiram, eles estão no futuro e vieram para cá. E aí tudo ficção científica na minha cabeça, tudo Claro, especulação assim, claro. completamente irresponsável. Uhum. Mas que é muito estranho, né, Matias? E o que você acha daquele OVNI? Porque você estava falando de alienígena e tal, e tipo, agora a gente tem um Pentágono que soltou um vídeo de um OVNI. Blue Beam Project, tá ligado nisso? Não. É uma teoria da conspiração dos anos 70 que o cara falava que, num dado momento, o governo norte-americano vai forjar uma invasão alienígena para acelerar aí como é que fala? O governo mundial, a moeda única, a nova ordem mundial. Eu não sei, sabe? Eu, sinceramente, prefiro não ficar pirando muito nisso. Tem gente que viu até o Chorão ali. O Chorão? Teve Viu o Chorão? Uma das imagens, ele fala, caralho, é o Chorão! Dá para ver até o skate assim do lado. Eu prefiro ficar brincando aí, sabe? Eu realmente não acredito em Alien também, não. Eu também não acredito, acredito, não. E é mais engraçado, né? Que o cara que revelou esses vídeos é o vocalista do Blink-182, né? Que é um dos maiores ufólogos do mundo hoje. Ele é. Tom DeLonge, se não me engano, esse é o nome. Ele já tinha falado desses vídeos que aconteceram e agora o Pentágono revelou e falou, bom, esses eram os vídeos que eu vinha falando aí há 3 anos. Não, total. O piloto já tinha confirmado e tal. Mas eu acho que isso aí é realmente especulação pesada e tem interesse político nisso, né? Porque uma vez que o Pentágono revela isso, não é só em nome da ciência, né? Eu acho que tem uma agendinha aí por trás para a gente se acostumar com essas coisas. É muito estranho. É tudo muito estranho. Mas, enfim, muito né? estranho. 2020, o que não é estranho, né? 2020, né, Matias? Que anos, né? Na verdade, Puta eu estou achando que essa década inteira vai ser assim. Eu fico brincando com os amigos meus, especificamente em relação ao Brasil. Não sei se eu te falei disso. Que a primeira década do século foi pautada pelo Cidade de Deus, a segunda pelo Tropa de Elite e a terceira é Bacurau. Cara, falando em Bacurau, e a foto da Venezuela, cara? Você viu a foto? A foto não, eu vi dos mercenários no chão. Com a peixaria socialista atrás? Os caras amarrados com fio de nylon na frente de uma peixaria socialista, cara. O que eu vou dizer, cara? Chupa Kleber Mendonça, assim, chupa Juliano. Acabou pra vocês, cara. Não, e é isso, mercenário americano, né? Aqueles caras, não, os marines. Boina pescador, bicho. Vai mexer com pescador, bicho? Pescador é pesado, não, bicho. O cara era boina verde e ex-segurança do Donald Trump, cara. Pois é, que sorte que o Trump não sofreu nenhum atentado na mão desse cara, né? Não, o bom desses caras, de Donald Trump e Bolsonaro, é que eles andam com os milicianos de quinta, né? Uhum. Porque eles não são nem aqueles mercenários do Nixon, do Kennedy, não é o drone do Obama, né? Que manda de cima. Esses caras, de verdade, eles não vão nem se meter em política, eles só influenciam os políticos, né? O Trump é só um peão, do mesmo jeito que o Bolsonaro também, sabe? Um cara que acha que tem algum poder, acha que manda em alguma coisa. A ilusão do cara é ficar dizendo que ele manda em alguma coisa. Que tem um vídeo que fizeram outro dia do Trump que era o Trump falando em várias situações diferentes, assim, porque eu sou provavelmente a pessoa que mais sabe sobre comércio exterior, porque eu provavelmente sou a pessoa que mais sabe sobre drogas psicodélicas, porque eu provavelmente sou a pessoa que mais sabe, tipo, todos os assuntos. Vai se fuder. Ele falou disso, uma vez ele falou isso na mesma frase. Ele falou que ele era a pessoa que mais entendia de saúde nos Estados Unidos, de plano de saúde, healthcare, né? Que ele falou, tema de saúde. E na mesma frase ele falou que as pessoas não poderiam imaginar que era algo tão complicado, que ele se debruçou sobre o tema e as pessoas não conseguem imaginar o quão complicado isso é. E ninguém entende mais isso do que eu. É incrível, né? Tem uma outra parada aí que eu queria puxar mais para chegar nos finalmente aqui. Tô vendo que esse papo aqui vai ter que ser seriado, hein? De vez em quando a gente vai ter que voltar aí, mas enfim. Você leu o This Changes Everything, da Naomi Klein? Ele tá aqui, ó. Eu tava com ele hoje, mexendo. Li. É um dos livros mais importantes dos últimos 10 anos, porque ele toca exatamente num ponto que é
o que pode reverter o processo da globalização, que é responsável por todas as merdas que a gente está passando hoje, é a gente voltar para o ultralocal, né? A É, gente se focar na questão comunitária e tal. Eu acho curioso assim que isso está acontecendo agora, né? De um jeito ou de outro, em plena pandemia, está todo mundo pensando no local. Eu não sei é. qual foi a cidade que fez isso, não sei se foi São Luís ou Belém, que os caras criaram prefeitos da rua, presidente da rua. Você viu isso? Presidente da rua tem aqui em São Paulo, Já em estava? Paraisópolis. Então, em Não, mas presidente Paraisópolis da também. rua por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Não, tô falando em Paraisópolis da Ah, pandemia. Eles se que massa. organizaram assim. É E aí é isso, um uma cara que toma conta só de um pedaço especificamente para saber se ninguém está saindo de casa. E todo o conceito original de polícia, né? Que polícia é mais o guarda-belo e menos o soldado, é o vigia que está ali circulando na área, que conhece todo mundo, que não é, vai dar voz de prisão, que não vai bater nas pessoas ou impor autoridade, é muito que mais todo mundo entender. confia, né? Todo mundo Exato, confia no cara. exato. Deu É, merda, quem que você vai chamar? a polícia. Guarda-belo. É. E eu queria falar, puxando com esse assunto que a gente está conversando, justamente fazer que você falasse um pouco sobre essa coisa de ter essa consciência do local e como isso também está ligado a essa programação que a gente acha que, tipo, não, é o supermercado que vai me dar a melhor comida porque é mais barato ou porque eu sei que é mais confiável e é confiável por causa da propaganda que fica botando na nossa cabeça. Eu não vou comprar no tiozinho aqui da esquina porque eu nunca ouvi falar nesse tiozinho, saca? Apesar de ele É, ser 2 quadras da minha casa, não, eu prefiro no açougue do Swift. é. A gente tem uma ideia muito bizarra que foi muito de a propaganda que a gente viveu, né? Muito que assim, o que é grande é de confiança, né? E não Uhum. tem nada mais escroto do que isso, né? Você O que é vai grande. confiar no Abílio, né? Você vai confiar no Walmart, você vai confiar Na na Amazon. Shell, né? E não no tiozinho aqui do lado. Mas que tem um paradoxo aí, assim. É até engraçado você falar isso, que esses dias, numa das raras saídas que eu dei para ir no mercado, para ir no mercado não, na verdade, para encontrar meu enteado, eu vi na rua o, um relógio da prefeitura com uma propaganda para você fazer compras no seu bairro. Eu vi Use isso o também. comércio do seu bairro. Eu Achei vi isso muito. no Eu falei, ponto de nossa, ônibus. nunca tinha visto isso na minha vida. E uma coisa pública da própria prefeitura colocando isso, achei, tipo, mudou alguma coisa. Sim. E acho que tem isso que está acontecendo, sem dúvida. Isso vai ser mais pensado, falado, muita gente vai se sensibilizar. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente está pedindo cada vez mais em casa, né? Então, assim, mesmo que a gente esteja comprando de comerciantes pequenos, quem está fazendo essa entrega provavelmente é um aplicativo que pega Ah, uma sim. porcentagem gigantesca disso. Uhum. Então, eu falando isso com um amigo meu que tem um restaurante, que agora é só entrega, claro, e só no iFood, porque eles não têm equipe própria e todo mundo pede no iFood. Os caras mordem 30% É do preço verdade. do cardápio, cara. Uhum. Tipo Uhum. assim, então, eu estou tentando fazer isso, quero dar uma força para esse pessoal, mas vem o capitalismo e dá aquela mordida Então, mas gigantesca. a minha alternativa para isso é justamente entrar em contato com o comércio e perguntar: a única forma é o aplicativo ou você tem um. Mas eu E acho eu que é já mais que isso, sei, e eu Matias. já sei de alguns lugares, claro que aí por conta da necessidade, por exemplo, tem alguns, sei lá, 3 ou 4 comerciantes que trabalham com entregas, que estão na mesma região e conhecem alguém que Sim. acabou de ficar desempregado e o Não, isso cara está super vira, rolando. vira o rap do cara, do Não, rap isso está desses super 4 rolando. lugares. Pois Isso é, está pois super é. rolando. Mas o que eu acho que vai acontecer, que seria que seria o meu sonho, e a gente falou disso até, que assim, dá para ter aplicativo hiperlocal, cara. Claro, claro. Dá para você criar, entendeu? Um aplicativo do seu bairro, da sua região. Você não precisa fazer um grande iFood, meio que socialista do país. Você Uhum. pode fazer só o do seu bairro, só o especializado em tal coisa. Volta a um assunto que, novamente, era super assunto até o Facebook virar hegemônico, que a gente tem que devolver uma consciência para software e aplicativos e programação. Tem que Uhum. botar o pensamento que a gente tem agora em comprar é local, que está certo.
em ver a origem, está super certo, em se relacionar melhor com a nossa casa, com as pessoas que limpam a nossa casa. Mas o ciberespaço, cara, tem que ser repolitizado urgentemente através dessas plataformas, porque não tem jeito. Mesmo que meia dúzia de pessoas compre no cara e tem esse desempregado que vai entregar, a gente tem que massificar um pouco mais isso. Entendeu? O iFood vai seguir hegemônico na maior parte das pessoas. E se a gente oferecer o aplicativo da República ali do lado, o aplicativo de Genópolis, o aplicativo de Campo Limpo, eu acho que essas coisas tendem a funcionar muito mais muito mais. Ele poderia ser chat, e aí ele vira quem? É guarda da esquina. Sim. Você conhece a comunidade que faz o aplicativo. Você não entra no serviço ali mandando para um robô. Você fala com o tiozinho que coordena, com o moleque que toca o aplicativo ali na Então, mas acho que o primeiro movimento já está acontecendo, que é justamente essa relação acontecer para além de um aplicativo. Acho que o movimento natural é alguém virar e falar assim, cara, vou desenvolver aplicativo hiperlocal. E aí você tocou num ponto que eu queria até puxar isso para encerrar, que você falou, meu sonho, e falou da história do aplicativo. E assim, a gente não está mais vislumbrando esses sonhos. A gente está olhando o tempo todo para o abismo e não tem tempo para pensar em alternativas, em outras coisas. E, sei lá, eu estava vendo, antes de entrar aqui nesse papo, eu estava vendo essa história da Regina no Twitter e logo depois eu vi o Dom L tweetando que, tipo, e a live do Dom L? Aí eu retuitei e falei assim, vamos falar de coisa boa, cara? Saca? E é isso, ninguém está conseguindo sonhar, ninguém está conseguindo pensar. E aí eu queria muito que você falasse você como... Outro dia o Arnaldo comentou, né? Arnaldo Branco, que juntou a pessoa mais otimista que ele conhece com a pessoa mais pessimista. Eu conheço gente muito mais pessimista que você. Não sei se você se orgulha desse título. Não, Deus me livre. Você sorri, saca? Para começar, você sorri. Eu conheço um monte de pessimista que sequer sorri. E eu também não me acho o mais otimista, não. Mesmo porque eu trabalho com aquela lógica do paranoia e precaução, né, que eu estava comentando no anterior. Eu sempre cogito as piores situações e tudo que não for o pior, beleza, é lucro. Queria que você falasse da importância da gente conseguir sonhar, da gente conseguir não só sonhar nos sonhos, né? Isso aí também é outro papo para outro papo, né? Outra conversa gigante, mas de poder pensar em, tipo, é isso, a gente está vivendo o sonho que o Olavo de Carvalho sonhou 10 anos atrás. Do mesmo jeito, e aí tem outra coisa também que eu cito direto, que assim, há 10 anos a gente estava vivendo o sonho mais progressista possível. Saca? O Brasil estava discutindo gênero, abrindo a possibilidade de crianças discutirem o próprio gênero. Uma discussão que estava acontecendo na Suécia. Saca? Nosso ministro era o Gilberto Gil, cara. O ministro da Cultura era o Gil. E assim, imagina para esses 12% de bolsonarista radical o pesadelo que era. Eles estavam vivendo um pesadelo total, completo. Como assim negro tem voz? Como assim mulher vai ganhar a mesma coisa que homem? E isso só aconteceu porque em algum momento alguém pensou, putz, isso é possível. Saca? O Bolsonaro sonhou. Pois é, e não só o Bolsonaro, como toda essa corja que está lá. Você sabe a primeira vez que... Aí eu vou baixar o astral antes de levantar ele. Mas assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Bolsonaro foi, não sei se você lembra disso. Quando eu comecei meu ativismo, assim, eu exagerei bem na dose, eu fiquei super animado, falei para todo mundo e tal. Foi na Marcha da Maconha em 2011, teve aquela mega repressão da Marcha da Maconha. Eu fiquei indignado e a gente marcou uma manifestação para o outro sábado, Marcha da Liberdade, que era uma marcha em reação. E foi ali que eu fiz o meu primeiro streaming de rua. Fiz uma transmissão ali e tal. Mudou muita coisa naquele dia na minha vida. E foi aquele mês das marchas. Teve o churrascão de gente diferenciada, teve a Marcha da Maconha, Marcha da Liberdade, depois a outra Marcha da Maconha, que foi a vitória, a gente conseguiu, e a gente fez a Marcha da Maconha. Então foi um mês que toda semana teve uma marcha. No meio disso, em reação à nossa marcha, num domingo, meia dúzia de neonazista mesmo, tem foto disso, meia dúzia, uns 15 caras e tal, foram para debaixo do MASP e eu fui ver, porque eu sabia que era isso. Eles foram se manifestar. Eram 2 manifestos que eles tinham, os nazistas. Era viva a polícia militar
Então, era um elogio à polícia militar, a nossa marcha que estava repudiando a violência da polícia militar. Você não fazia um elogio à polícia militar. E a outra pauta era presidente Bolsonaro. O Bolsonaro nunca tinha falado sobre isso na vida dele, nunca tinha pensado nisso. A primeira vez que eu vi presidente Bolsonaro foi numa faixa levantada por neonazista assumido de São Paulo, embaixo do MASP. Então, assim, esses caras tinham um sonho. Exato, exato. Esses caras viram o pesadelo que a gente representava e botaram esse sonho em marcha mesmo. Uhum. Eu acho que o problema do nosso campo, e não é só esquerda, mas é os democratas e tudo mais. Progressistas são as pessoas que, né, que não querem matar os outros, que acham que tudo bem você, né, ser de outra cor, ser gay, enfim, usar vestido. A gente tem um sonho, mas o nosso sonho ele era tão claro para a gente que ele ficou preso num outro lugar também. Ele é um sonho que tem uma estética muito definida no século XX. O nosso sonho ele já vem com uma linguagem pronta. Ele já vem com palavra de ordem, ele vem com as cores arrumadinhas já, ele já vem com o carro de som, ele já vem com os ídolos, ele já vem com o léxico, ele já vem com os livros certos que você precisou ler para entrar no debate. Para uma dinâmica de assembleia que você precisa entrar para virar uma liderança, para chegar no lugar e para realizar esse grande sonho. E eu acho que tem uma coisa que foi mal resolvida em junho, que acho que é um lugar em que a gente precisa reentender, que junho tinha uma coisa sonhadora tentando se livrar das amarras dos sonhos antigos, que era rejeitando uma certa estética. Assim, a gente não quer o carro de som mais, a gente não aceita mais o Lula, nem a Dilma, nem o Ciro, era o sem a liderança que deu errado, que deu problema, a falta de demanda que deu errado, deu problema. Mas tinha no Occupy, tinha em muitos lugares uma necessidade experimentalista de novos encontros, do que a gente quer mesmo, né? De tentar refazer a atualização do mesmo sonho. E isso deu algum bug no meio do caminho, e esses caras que nunca conseguiram articular um sonho, porque a última vez que eles fizeram isso, eles perderam a Segunda Guerra Mundial, ou fizeram uma ditadura, depois eles se fuderam novamente, eles queimaram o filme, eles tiveram uma estrada mais aberta, estética, para experimentar, para capturar signos, para encher de memes novos, para apresentar novas lideranças. Eles tiveram uma estrada fresca, assim. Agora, aonde o nosso sonho tá hoje, assim, cara, o meu, cara, eu volto para Naomi Klein mesmo. Assim, eu acho que ela acerta na mosca mesmo, assim, porque ela não rejeita nada do caminho que trouxe a gente até aqui, dos socialistas, dos marxistas, da velha esquerda, dos caras que pavimentaram essa grande estrada mesmo. Mas ela aponta um negócio muito essencial, né? Que é assim, a conta ecológica, ela não é mais possível de ser combinada com a conta econômica. E a gente vai ter que reposicionar o sonho numa visão ecológica integrada com a experiência humana, que aí não é exatamente natureza e nós aqui, não é preservar a Amazônia, é se entender como uma espécie. É acordar para isso. E eu acho que isso tem muito a ver com linguagem mesmo. É muito maluco, porque a gente não tem terminologia, a gente não tem esse léxico de se falar como sociedade como se a gente fosse um evento biológico. A gente não fala disso, a gente não fala que a gente é uma espécie, a gente fala que a gente é um cidadão, a gente não fala que a gente é um bicho, a gente fala, né? A gente não trata a experiência humana como um evento biológico. A oportunidade que a gente tem, que eu acho que é papel nosso como comunicador, mas sobretudo de artista, de político, de gente que mexe com essas estruturas psíquicas e estruturais, que é pegar essa distopia que a gente está passando, que é biológica, que é uma pandemia e a mudança climática, e reapresentar isso de uma forma inspiradora e muito bonita e emocionante. Olha que incrível que a gente está vivendo um fenômeno biológico. Olha que incrível que a gente é a natureza, que a gente não está na natureza. Né? Que a gente tem uma responsabilidade muito maior do que simplesmente militância
ou um caminho específico para chegar num objetivo e tal. A gente tem uma missão evolutiva colocada agora. E eu acho isso extremamente utópico, assim. É meio assustador, mas é o único lugar que eu consigo imaginar que daqui a 30 anos a gente vai estar num lugar melhor, sabe? Uhum. De fato, eu acho que se a gente repolitizar o nosso sonho só dentro de uma narrativa humana, se a gente só repolitizar isso através dos nossos antigos slogans de liberdade, de direitos e tudo mais, eu acho que a gente não vai dar a resposta à altura do desafio que está colocado aqui, que é atmosférico, que é viral, que é natural, que é aquático, que é de outra natureza. Não é mais Eu a acho Revolução que Francesa. eu concordo contigo, mas discordo numa coisa quando você fala que a gente não tem esse léxico. Eu acho que esse léxico é exatamente a questão comunitária. Quando a gente está falando de alimento orgânico, produtor local, conhecer o produtor, isso a gente está falando de aspectos biológicos. A gente está se tratando como bichos. É isso, eu estou comendo alimento orgânico, eu não estou comendo alimento industrializado. Eu sei quem produziu isso. A gente não precisa também se animalizar para se entender Não. como E bicho. nem é possível fazer isso. Nem é Não, acho que possível. até é. Sempre tem um louco, um homem-urso, o cara que vai para o meio da selva e começa a conversar com os Tá. macacos e tal, e tem essa possibilidade, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que Eu também. tem uma desprogramação que a gente precisa fazer, e essa é drástica, e eu vi um comentário hoje, eu achei bem interessante, que a cidade como ápice da civilização, a grande cidade, a metrópole, a megalópole, sabe? A gente está aqui numa sociedade, todo mundo... A cidade é um problema, a cidade é um vírus, ela se espalha dessa forma, e eu vi alguém comentando que talvez uma das saídas que pode ser uma boa para o Brasil seria os negros e pobres saírem das cidades grandes e irem para os campos, irem para cidades pequenas. E Quem falou isso? eu não lembro quem falou isso. Não, mas não era uma coisa fascista. Do jeito que eu estou colocando, acabou parecendo, me desculpa. Mas Não, mas os oprimidos entenderem que na cidade eu necessariamente vou ser oprimido. Então, o único jeito de eu não ser oprimido é sair da cidade. É construir a minha vida fora desse enorme pesadelo urbano. Criar uma caralho. pequena comunidade, que é o que o MST fez. O MST fez, mas o MST também é de gente do campo mesmo, né? Acho que é mais Pois o é, mas MST enfim, que faz isso tem nas um, cidades. tem um outro movimento para ser feito, que tipo, a partir do momento que a gente começa... Claro que eu estou quase levantando uma caricatura, né? Começa Sim. a cozinhar a própria comida, a limpar a própria casa. E todo mundo tem isso, né? Tem um monte de gente que fica assim, não, eu queria largar tudo e ir para o campo, queria plantar minha própria comida. Eu não consigo, eu sou um bicho essencialmente urbano, eu Não, realmente não eu não consigo. consigo, eu não consigo. Eu faço, se eu limpo a casa, eu fico com dor nas costas, eu tenho uma lombar ruim. Se eu for plantar minha própria batata, fudeu. Isso eu Assim. já consegui introjetar na minha rotina. Não, total. Agora, pensa uma coisa, isso eu acho um sonho maluco também. E assim, eu discordo de você de uma coisa, eu acho que a cidade, eu também não gosto dessa ideia de que a gente é um vírus, sabe? Não, não é a gente, é o conceito urbano. O conceito E urbano, mas isso não se sei também. reproduz naturalmente. O vírus no sentido de a única coisa que sabe fazer é se reproduzir. Mas tem uma coisa, bom, eu preciso pensar direito sobre isso, porque tem um outro paradoxo, que assim, se você manda muita gente para o campo, você deteriora também, se você começa a colocar milhões de pessoas espalhadas em áreas próximas de rio, rupestres, mais complicado, rupestres não, selvagens. Agora, outro problema é o seguinte, se você vai voltar para uma utopia rural de alguma forma, é muito trabalho humano. E aí você está falando de ter mais filhos, porque você vai ficar velho, você precisa criar Claro, outro tipo de claro. lógica de ir a trabalho. E eu acho que para o número de pessoas que a gente tem no mundo já hoje em dia, aí talvez a minha utopia seja mais científica, utópica, besta também, mas assim, fazer com que as aglomerações humanas sejam mais racionais, eficientes e tudo mais, que a gente possa otimizar o máximo de recurso possível. E aí sim, o que eu acho que é virótico
não é a cidade em si, mas a cidade dentro de uma lógica de acúmulo de capital, de uma lógica capitalista Entendi. selvagem. Uhum, Porque aí você tem que crescer prédio, porque tem que crescer o capital imobiliário. claro. Imobilizar, que é onde o dinheiro vai ser imobilizado no fim das contas, sempre para em terra, em prédio, em imóvel, o preço sobe. Mas, assim, eu não acho necessariamente ruim muita gente vivendo junta. Claro que São Paulo é um distópico por definição, acho que tem um número ótimo aí de pessoas, mas eu não sei, cara, tem muita gente que fala, vamos embora pro campo. Porra, na hora que a distopia rolar no campo é que eu quero ver. Ó o Bacurau. Total. Ó o Não, Bacurau. eu nem concordo com isso. Eu acho que só estou falando como possibilidades que as pessoas estão abrindo. E eu Sim, realmente acho que a cidade também tem um outro aspecto, que é onde as pessoas que pensam diferente podem se encontrar exato. e se identificar umas com as outras. E entender É, que a ter a lógica comida diferente resolvida, faz é ter a sentido. comida resolvida, ter tudo resolvido, não precisar pensar na chuva, não precisar pensar no tempo, na enchente, no ritmo da natureza e escrever, e fazer festa, e fazer ciência, e pensar em outras coisas, Uhum. e fazer arte, né? Pois é, pois é. Dá mais espaço. E sonhar, né? E Sonhar, pelo amor seguir de sonhar, Deus. porque eu Acho até que a gente nem... falou disso no nosso papo, né? Mas eu acho que. Não sei se foi com você, eu acho que foi. Mas que eu acho que tem um gênero que tem que aparecer na literatura, que é a utopia. Porque a gente não escreveu muito livro de utopia. Eles são sempre distopias, né? Aham, aham. Mas eu queria uma utopia muito louca, que eu pensei até nisso, assim, que é tipo, como é que seria o mundo de hoje uma utopia simplesmente de bom senso, assim, sabe? O quão utópico ia soar se o presidente americano hoje fosse uma pessoa responsável. Eu não estou falando de nave espacial, de terapia de genes e de computadores que resolvem todos os problemas. Estou falando assim, o quão utópico que o bom senso é. E eu acho que se eu lesse esse livro hoje, eu ia ficar super ansioso, mas ao mesmo tempo ia me abrir as possibilidades. Claro, Tipo claro. um Eizenias de coisas que dão certo e Aham, não coisas que dão errado, sabe? aham, Tipo, falar assim, o que significa dar certo? O que claro. significa a gente passar os próximos 20 anos com as coisas melhorando? O Aham, que aham, significa isso? A gente não tem essa imaginação mais. aham. É, a gente entrou num buraco imaginário a partir dos anos 80, quando a ficção científica fica pessimista. É, 100% pessimista, que é toda coisa do cyberpunk, aí é 100%. Robocop, Akira, Blade Runner. A gente É, vê que, tipo, e é engraçado, né, que são filmes que se passam nessa época, né? agora, exatamente Exato, agora. exato. Né? Akira, especificamente, tinha Ai, previsto a Deus, Olimpíada de Tóquio em 2020. eu tô com o meu aqui. Eu tava lendo esses dias. Mas eu concordo contigo. Quem fez o experimento disso foi o Neil Stephenson. Não sei se você manja esse cara, do Snow Não, Crash. É um puta autor de ficção científica, tem uns livros maravilhosos. O mais conhecido é esse, Snow Crash, foi traduzido para o Brasil, que chama Nevasca. Aliás, o livro da Naomi Klein foi traduzido para o Brasil? O This Changes Everything? Não, né? cara, eu acho que não, né? Pois é, pois é. Como é que pode não ter trazido Como é esse que livro, pode? cara? Como é que pode? E assim, eu tô quase Que... numa de fazer como eu fiz com o Cultura Livre na época que eu estava na trama, lembra? Lembro, claro. Eu entrei em contato com o Lessig e falei, vamos Pode traduzir crer. esse livro. Chamei um monte de Open conhecidos, source, sabe? né? Cardoso, Pode Potomati. crer. A gente traduziu tudo ao mesmo tempo e o livro foi lançado. Porra, tinha que falar com a Naomi Klein pra fazer isso mesmo, cara. Amiga, tá na hora de lançar esse livro. Desculpa Pois se é, ninguém quiser publicar, mas a pois gente é. pode dar Você um tem jeito. contato com ela? Não, mas consigo. Eu tenho Então, 1 grau de distância dela. aciona ela aí e pergunta assim, pode? Se puder, aí a gente começa e encampa aí um time de tradução coletiva Pode e crer. edita E isso cada um aí e faz. solta o PDF, porque é preciso pensar. E aí eu acho ruim quando você fala em utopia, porque utopia é inatingível, né? Utopia é legal É, para ser o o farol, né? horizonte, né? Mas você O precisa norte, né? aí pensar em coisas que realmente podem acontecer, né? É. E o Neil Stephenson, como eu estava falando, ele criou, acho que em 2006 ou 2007, um congresso de ficção científica para cogitar obras que Cenários vão. pensassem de uma forma É. mais otimista o futuro. Vou ter que ir atrás já, então. Eu acho que já tem gente fazendo, mas infelizmente não ganha o destaque que tem, né? E não vira série no Netflix e no HBO. Pois é. Enfim.
Mas é isso, cara. Valeu, Zaço. Ótimo Mais um papo. legal. Ótimo papo, Mais um como legal. sempre. Vamos Vamos continuar. marcar vários aí nessa pandemia. Vamos, vamos. Esse é o primeiro Bom Saber. Quem está assistindo aí em primeira mão é quem está contribuindo com o financiamento voluntário das coisas que eu faço, Trabalho Sujo, Climatiza, Vida Fodona. Depois eu devo criar um Apoia-se, ainda estou meio que descobrindo aí qual que é o melhor canal para fazer isso, um padrinho e tal. Queria agradecer muito, Bruno, por ser o primeiro convidado e também influência disso. Eu só estou fazendo isso porque eu vi ele fazendo. Tinha bode com youtuber, apesar de ter escrito um livro sobre um youtuber. Pode crer. Não gostava da Pioneiro. coisa, não gostava de uma coisa de ficar falando sozinho com a câmera, nem de ver pessoas falando com a câmera. Mas enfim, né? Estamos aí para se Eu também reinventar não. o tempo todo. Mas aí virou terapia. Exatamente. Valeu, Matias, Bruno. um prazer sempre. Até a Vamos próxima. falando aí. Abração, fica bem. Abração.